A infância é um caminho que percorremos a vida toda. E para a aula de hoje, eu vou logo avisando, pode ter gatilhos emocionais para você. Para responder aquela pergunta sobre quando foi que você começou a deixar de viver, eu preciso te contar algumas coisas sobre você que eu tenho certeza que você não sabe. A sua personalidade começou a ser formada desde que você estava sendo gerado lá na barriguinha da sua mamãe até mais ou menos os 7 anos de idade. Essa é uma informação que para muitos pode ser nova, mas que a partir daí nós podemos entender muitas das suas questões de problema emocional, dificuldades que você tem como adulto. Então, para explicar para você sobre isso, eu quero aprofundar nesse assunto. Até os 7 anos de idade, ou seja, desde a gestação até os 7 anos de idade, acontece o que eu costumo dizer aqui no meu treinamento, com os clientes que eu estou atendendo, é que como se a criança estivesse no modo aprendizagem. Isso significa que as experiências que estão acontecendo no ambiente, ao redor da vida daquela mãe, daquela gestante, já está sendo compartilhada pelaquela criança que está sendo gerada ali. E no caso, estamos falando de você. E a partir daí, tudo aquilo vai ser incorporado à sua personalidade. Então, se aquela mãe está triste, como é que vai estar a criança lá dentro? Ou no caso, você? Se aquela mamãe está feliz, como será que aquela criança também está se sentindo? Por isso, para você que está aqui assistindo, precisamos fazer alguns questionamentos. Como, por exemplo, como é que estava a sua mãe enquanto ela estava gestante de você? Ela estava passando por alguma dificuldade financeira? Ela tinha acolhimento no ambiente dela? Ela tinha segurança? O bem-estar físico dela e o seu estavam garantidos? Como é que estava o relacionamento dos seus pais? Por um acaso, aquela gravidez da sua mãe estava sofrendo algum tipo de rejeição? Você estava sendo esperado e planejado? Tudo isso pode ter interferido na sua personalidade e contribuído para os seus traumas e dores hoje enquanto adulto. Hoje em dia, já é cientificamente comprovado que tudo que acontece com a mãe também afeta a criança. E nos meus atendimentos, eu vejo isso na prática. Eu trato vários adultos, várias pessoas com traumas e dores, problemas emocionais que quando a gente vai investigar, a gente encontra a origem lá desde a época da gestação. Um exemplo simples aqui que acontece com frequência. Teve um caso em que eu atendi onde o adulto tinha muito medo de cachorro. Um medo fora do comum, fora do normal. Ao a gente tentar descobrir de onde é que, por que daquele medo, por que daquele pânico que aquele adulto tinha, nós conseguimos descobrir através de uma investigação dele perguntando, né, questionando ali para os familiares, ele descobriu que, enquanto a mãe dele estava grávida, ela foi atacada por alguns cachorros. E isso ele nunca soube desse fato depois. Ele só soube quando foi questionar e quando foi perguntar isso para os familiares. E aí a gente pôde entender que aquele medo absurdo que ele tinha, fora do comum, veio de uma experiência que ele e a mãe viveram. Porque enquanto ele estava na barriguinha da mãe, ele também presenciou, ele também sentiu todo aquele drama, toda aquela tensão. Coisas mais simples, por exemplo, medo de barata. Às vezes, aquela mãe tem muito medo de barata, passa por situações e, enquanto está gestante, pode acontecer alguma situação e aquele medo ali também se apresentar na criança. Então, são várias situações como essa que podem acontecer. Isso é para você entender como que o ambiente em que a criança está sendo gerada, e quando eu digo ambiente, vocês vão entender aqui que isso é muito amplo, pode interferir e prejudicar na vida enquanto adulto. E o que dizer da sua infância, depois que você já tinha nascido? Essa também é uma parte muito influente, porque é neste momento onde a criança está no modo da aprendizagem. Lembra que eu acabei de comentar isso com vocês? Significa que a criança, naquele ambiente, ela está coletando informações, ela está aprendendo como é que se vive ali no mundo dos adultos. Então, cada coisa que ela aprende, cada pessoa que ela encontra, cada situação que ela vivencia, ela vai armazenar aquilo ali como informações de como é viver nesse mundo, como é ser adulto, como é interagir com pessoas. E é neste momento onde também pode se apresentar várias dificuldades que vão ser vivenciadas mais lá na frente na vida adulta. Para entender melhor, a gente tem que entrar naquela parte sobre a nossa mente inconsciente.
Eu vou explicar um pouquinho aqui para você, porque no outro vídeo nós falamos sobre que a nossa mente ela é como se fosse o software, como se fossem os programas de computador para fazer todo o nosso corpo funcionar. E para ficar mais claro ainda, aprofundando um pouco mais para você, a nossa mente ela tem como se fosse um compartimento, um HD de memória. E é neste compartimento onde a criança vai armazenando todas as informações e as experiências que ela está vivendo no dia a dia dela. E é nesse compartimento onde vai parar as informações cruciais para que ela utilize na vida adulta. E muitas vezes o ambiente em que a criança está crescendo não está sendo muito favorável. Pode acontecer situações em que a criança começa a entender que o mundo não é tão legal quanto parece, que as pessoas podem ser um tanto ameaçadoras para ela e que não é tão legal, não é tão divertido quanto parece. Então, aquele brilho nos olhos, aquela vontade de viver, aquela alegria que é característico das crianças, começa a desaparecer, porque o mundo começa a ficar muito assustador para elas. Então, agora nós vamos falar de pelo menos 3 coisas que impactaram a sua vida desde a infância e que estão contribuindo ainda para prejudicar a sua vida hoje como adulto. Tanto que a terceira opção, ela é tão impactante que nós vamos deixar um exercício para você fazer em casa, para que você possa, de uma maneira simples e eficaz, conseguir já entender algumas coisas que estão acontecendo sobre você. Mas não vai pular para o terceiro ponto, não, hein? Fica aqui. O primeiro ponto é o seu ambiente, professores e pais. Sim, o ambiente, como eu falei, é o lugar onde a criança vive e todos aqueles que estão em contato com a criança. Para uma criança, é importante a gente entender que aqueles que têm figuras de autoridade, aqueles que representam a maior autoridade para a criança, são aqueles que mais exercem influência na sua personalidade. Então, em primeiro lugar, nós temos o papai e a mamãe, e depois nós temos os professores. Sim, se você que está aqui assistindo é um professor, então você vai entender o tamanho da responsabilidade que você tem ao cuidar das suas crianças. Eu sei que você já tem, mas com esse conhecimento agora, você vai aprofundar ainda mais a eficácia do seu trabalho e a importância da responsabilidade de maneira consciente de você exercer a sua profissão e a sua educação. Essas crianças, elas veem esses adultos como uma figura de autoridade central. Então, tudo que é dito pelo pai, pela mãe e pelos professores, a criança acredita. Ela não duvida nem por um momento. Então, algumas frases ditas por essas figuras de autoridade podem ter um impacto enorme na vida desta criança, que vai se tornar um futuro adulto, e isso vai prejudicar ou pode prejudicar a vida dela. Então, tudo em que um adulto em posição de autoridade conta para uma criança, diz para ela vai acreditar. Por exemplo, se você contar uma história para uma criança de que existe um homenzinho que mora lá no Polo Norte com roupinha vermelha e que passa o ano inteiro fabricando brinquedos para dar àquelas crianças que são boazinhas e comportadas, e que ele vai vir montado num trenó com renas para deixar aquele brinquedo lá escondidinho enquanto a criança está dormindo, a criança vai acreditar. Se você contar para uma criança também que existe uma tal fada do dente que vai deixar uma moedinha em troca do dente arrancado, aquela criança vai acreditar. Essa é uma característica das crianças. Elas são inocentes e acreditam em tudo que um adulto diz a elas. Agora imagina que este adulto fala algumas coisas para ela, como por exemplo, você não tem jeito, você é teimosa demais, você não faz nada direito, você só me dá trabalho. Será que essas frases que são ditas, às vezes, por algum adulto num momento de estresse, de raiva, de frustração, será que essa criança vai acreditar nisso? E agora você imagina se esse pai e essa mãe está sempre jogando palavras e frases do tipo: você é muito ingrata, eu parei a minha vida para criar você, eu deixei tudo de lado para dar a você o bom e do melhor, dar a você o que eu não tive. Você está sendo ingrata? Será que essas frases estão incentivando essa criança a crescer e se tornar um adulto que tem amor pela vida? Ou será que essas frases estão incentivando essa criança a crescer e se tornar um adulto que se sente devedor daquele pai, daquela mãe?
Porque, afinal, se o pai e a mãe pararam a vida deles, deixaram de estudar, deixaram de trabalhar, deixaram de realizar os seus sonhos por minha causa, o que eu posso fazer? Ter um sentimento de dívida eterno para com esses pais. Porque, afinal, eu sou só uma criança e me tornei um adulto, mas com as histórias que eu ouvi, que eu cresci, eu ainda vou me sentir devedor desse pai e dessa mãe. E é uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Então, uma criança que cresce com essas informações que foram para lá na sua mente, que foram armazenadas lá naquele tal HD, será que essa criança vai ter aquele brilhozinho no olhar, aquela vontade de viver? Eu falei criança, mas é adulto, tá? Será que aquele adulto vai ter essa vontade de viver? Ou ele vai ter que usar a vida dele para pagar uma dívida que ele adquiriu e nem sabe como, nem porquê? Esse é só um exemplo de várias situações em que acontece no ambiente de uma criança e que aquilo vai crescer, vai ser armazenado na mente dela e que pode ser usado de maneira negativa quando ela se tornar um adulto. Então pense, que tipo de frases você ouviu do pai, da mãe, dos adultos que eram uma figura de autoridade para você? Falando na escola, vamos lá voltar para os professores, que vocês não vão passar ilesos, viu? Esses professores também foram crianças. Eles também cresceram ouvindo determinadas frases, determinadas coisas. Eles também têm problemas emocionais e dificuldades, como todas as pessoas. Só que eles representam uma figura de autoridade para aquela criança. Será que os professores recebem treinamento para que eles entendam que o trabalho deles envolve não só ensinar português e matemática, mas que cada palavra dita por eles pode impactar e influenciar positivamente ou negativamente a vida daquelas crianças? O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês tem a ver com algo muito inocente, muito sutil, muito singelo, mas que tem um impacto enorme na vida dessa criança que está se tornando um futuro adulto. Eu estou falando da nossa cultura. Músicas, brincadeiras, tudo aquilo que está inserido naquele mundinho infantil, onde a criança utiliza essas simples coisas do dia a dia como aprendizagem. Como eu já disse para vocês, a criança, até os 7 anos de idade, ela está no modo aprendizagem. Significa que uma brincadeira, um desenho, uma música está ensinando coisas para ela. Só para você ter uma ideia, eu vou contar uma história aqui para vocês. Você imagina uma mãe que tem vários filhos e que toda vez que essa mãe vai na rua, um dos filhos dela desaparece. Essa mãe chama, chama essa criança, esse filho dela, e ele não aparece. E ela sempre volta para casa com menos um filho. Triste essa história, né? Só que isso é uma música de criança, gente. Tem uma música onde conta que uma patinha, ela vai passear com os filhinhos dela, só que toda vez ela volta para casa com um patinho a menos. Eu tenho certeza que você já ouviu essa música em casa. Então, para pensar. Olhando com os olhos de uma criança, que está sempre cantarolando isso daí. Que tipo de sentimento pode gerar nela? Que tipo de aprendizado e informação essa criança está absorvendo, está aprendendo com essa simples musiquinha bonitinha infantil? O mundo lá fora é perigoso, é hostil. Ela vai sair e não sabe se volta. Pode acontecer coisas ruins o tempo todo. E olha, aqui não estou dizendo se o mundo é seguro ou se não é, se acontece coisa boa ou coisa ruim, não. A questão não é essa. A questão é o aprendizado, o ensinamento. E qual é o ensinamento? Qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente é arriscado, é perigoso. Então, coisas normais, cotidianas, sair de casa, passear, mudar de estado, mudar de cidade, crescer, se tornar um adulto, é perigoso, que é novo. O que pode acontecer se eu me arrisco a coisas novas? Então, para uma criança, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de informação que está sendo inserida, que vai fazer parte agora da sua personalidade, pode e vai interferir na sua vida como adulto. Eu falei também que isso pode interferir até mesmo nos pais, que estão ouvindo esse tipo de coisa, que vai gerando sentimentos, que vai limitando essas pessoas e que vai criando neles o medo de que o filho cresça
de que o filho faça coisas novas, porque lembra, é arriscado. Aquela mamãe, toda vez que ela sai de casa, ela volta com um filho a menos. Então, essa é uma das músicas que poderia citar outras, a gente vai passar muito tempo aqui investigando essas músicas que podem gerar, que podem interferir na qualidade de vida, ou seja, na vontade de viver, no brilho nos olhos, de querer viver de um adulto. Então, até aqui a gente viu alguns pontos que podem ter contribuído para que você começasse a deixar de viver ou perder o gosto pela vida. Né? Nós falamos aqui que desde a gestação, a criança já está aprendendo, já está criando a sua personalidade com base no que está acontecendo ali com a mãe. E isso foge totalmente do controle, muitas vezes, tanto daquela mãe e, obviamente, da criança. Né? Outra situação em que nós apresentamos aqui, quando a criança está inserida no ambiente dela, muitas informações, palavras ditas pelas figuras de autoridade podem começar a limitar o desejo e a vontade de viver daquela criança. E o outro ponto que nós mencionamos aqui também foi sobre a cultura, sobre as brincadeiras, sobre os desenhos, sobre as coisas que são feitas para a criança, mas sem pensar no impacto que aquilo vai ter na cabecinha delas e futuramente prejudicá-la como adulto. Então, agora nós vamos para o terceiro ponto, que é os costumes familiares ou a repetição de padrão. Como já foi dito aqui hoje, a criança está no modo aprendizagem. Ela está aprendendo com o seu ambiente, com os adultos, como é que se faz, como é que se vive, o que ela deve fazer e repetir quando ela se tornar uma adulta. Então, coisas simples do dia a dia que o pai ou que a mãe ou que aqueles adultos ao redor delas estão fazendo, ela vai aprender aquilo ali. Um exemplo simples, só para você entender o que é repetição de padrão, é uma coisa do cotidiano que a gente faz sem nem perceber. Vai aparecer aqui para você um vídeo e eu quero que você pare e pense. Como é que você corta pimentão na sua casa? Uma coisa boba, simples, mas que cada pessoa faz isso de maneira diferente. Mas a questão é, como foi que você aprendeu como se corta um pimentão? Obviamente com a sua mãe. Obviamente dentro do seu ambiente familiar. E a sua mãe aprendeu com a sua avó. E a sua avó aprendeu com a sua bisavó. E esse padrão foi se repetindo ao longo de gerações. Você nunca parou para se questionar e se perguntar por que você corta pimentão desse jeito? Sendo que em outros lugares, outras culturas, outras famílias, a maneira como se corta um pimentão é totalmente diferente. Eu, particularmente, não corto pimentão de nenhuma dessas duas maneiras apresentadas no vídeo. A minha é totalmente diferente. E eu já parei para analisar e pensar sobre isso. E fiquei pensando qual será o melhor modo e a melhor maneira de cortar um pimentão. Não existe uma melhor maneira, um melhor modo, é aquela que se adapta para você. Cortar um pimentão da maneira X ou Y não vai mudar em nada a sua vida. Mas a questão é, que padrões você está repetindo da sua família de origem? Isso sim pode impactar seriamente a sua vida. Isso sim pode te trazer inúmeros prejuízos. Talvez você ache que esteja vivendo, só que na verdade você pode estar apenas repetindo padrões. E aí a vida perde a graça, perde o sentido, porque você não está vivendo como deveria, está apenas repetindo padrões. Alguns padrões que trazemos da nossa família de origem são elogiáveis. Eles precisam ser cultivados e perpetuados mais ainda. Valores como honestidade, tratar bem os idosos, cuidar bem dos filhos e das crianças, ter amor ao próximo, são padrões que a gente aprende na nossa família de origem e que a gente deve continuar mantendo esse padrão na nossa família atual. Mas alguns padrões são prejudiciais. Por exemplo, famílias desestruturadas que têm lar desfeitos. Isso pode acabar se repetindo em padrões na sua vida de alguma maneira e você nem perceber. Uma família onde tinha muitas brigas, muitos desentendimentos, onde não havia respeito entre aqueles membros da família,
pode fazer com que você atualmente tenha problemas na sua família que você tanto ama e que tanto quer ajudar. Só que no fundo, você acaba não conseguindo agir com amor, com cuidado ou como você gostaria que realmente fosse. Isso gera muita frustração, porque é como se você quisesse algo totalmente diferente, mas é impulsionado e não consegue fazer o que tem que fazer. Por quê? Pode estar preso em algum padrão de família. Outros padrões que a gente pode analisar aqui é aquelas famílias onde é normal estar todo mundo doente, é normal tomar medicamentos para qualquer coisa que aconteça, ou seja, não cuida da saúde e apenas recorre a subterfúgios externos para tentar fazer um paliativo, mas não olham realmente para o que deve olhar, para tratar o que deve tratar. Ou seja, virou um padrão tratar o sintoma ao invés da causa. O nosso tratamento, a gente incentiva a pessoa a tratar suas dores emocionais na causa, na raiz. Isso significa que a pessoa entender que só o medicamento não vai resolver o problema dela, que ela precisa investigar e descobrir qual é a verdadeira causa dos problemas emocionais, seja ele depressão, ansiedade ou aquela apatia, aquela falta de vontade de viver. Tá bom, Jaque, já entendi essa questão de padrão. Cadê o exercício que você prometeu para gente? O exercício vai ser enviado para você diretamente lá no nosso grupo de WhatsApp e lá vai ser um PDF onde tem o link que você vai clicar e vai direto assistir um vídeo. O exercício vai ser em forma de vídeo, um videozinho curto, onde você vai assistir e vai prestar atenção ao que a história que está sendo contada ali, ok? Esse exercício vai ser em forma de vídeo ou de um curta, que significa um videozinho curto, onde você vai prestar atenção e vai poder fazer a autoanálise para saber se você está preso em alguma repetição de padrão. Eu já vou logo dizendo, você está. E se você consegue identificar que padrões negativos, tá, gente? Que padrões negativos você está repetindo da sua família de origem. Padrões positivos eu sei que você tem aos montes, e esses são ótimos, são maravilhosos, eles têm que continuar aí. Mas a questão é, os padrões negativos é que podem estar tirando esse desejo e essa vontade de viver, de usufruir, mas não sai, corta isso depois, de usufruir a vida como dádiva e como presente. Será que agora que você entendeu que está só sobrevivendo e deixando a vida passar por você, será que é possível começar a viver de verdade? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, você vai estar aqui novamente assistindo o terceiro e último vídeo desse curso gratuito que vai te ajudar a responder essa pergunta.